Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Seguro Rural atingiu a marca de 1 milhão de apólices contratadas com auxílio do governo federal. Mercado de ovos, ritmo de negociações do produto tem sido ditado pela diferença entre oferta e procura final. Boa rentabilidade do milho e da soja estimula os produtores brasileiros a aumentar a área de produção. Apetite chinês pela soja brasileira é tanto que os asiáticos já estão comprando grãos para 2022. E vamos falar sobre a força de caráter do empresário. Nós estamos no ar, o Agora Agro está começando. De grande importância para a política agrícola brasileira, o Seguro Rural atingiu a marca de 1 milhão de apólices contratadas com auxílio do governo federal. Somativa considerou todas as contratações desde o início do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PCR. O Ministério pontua que em 2006 foram atendidos 16.400 produtores rurais. Para 2020, a expectativa é de que esse número chegue a 160 mil. Já a área segurada deve passar de 1 milhão e 800 mil hectares para 15 milhões de hectares. E diante da expansão do programa em valores atualizados pelo IPCA, a importância segurada deve crescer de 5,8 bilhões de reais para 43 bilhões de reais. A concessão de subvenção cresceu consideravelmente e no período alcançado 955 milhões em 2020, ante 63 milhões e 500 mil reais em 2006. Também em valores atualizados, o maior orçamento registrado até o momento, ao se consolidar como uma importante ferramenta de gestão de riscos agropecuários, como também explica o Ministério, o PCR, Prêmio de Seguro Rural, também fomenta o desenvolvimento do mercado de seguro rural no país, atraindo cada vez mais novas empresas, aumentando a concorrência e a melhoria dos produtos ofertados aos produtores. Em meio a um descompasso, o mercado brasileiro de ovos ele necessita tomar decisões. E segundo informações de mercado disponibilizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, ritmo de negociações do produto tem sido ditado pela diferença entre a oferta e a procura final. Tal cenário tem feito com que seja notada uma queda na liquidez das vendas, assim como uma pressão nos valores. E por isso, além dessas desvalorizações, muitos lotes têm sido negociados com descontos, uma vez que produtores tentam enxugar a oferta e não elevar estoques, como relatam colaboradores do CEPEA. Ainda de acordo com o Centro de Pesquisas, para as próximas semanas, avicultores pretendem intensificar o ritmo de descartes das poedeiras mais velhas, com o objetivo de controlar a oferta. E com a ação, os produtores esperam que as temperaturas mais baixas nas principais regiões produtoras reduzam a produção de galinhas, ajudando a limitar a disponibilidade de ovos no mercado. Setor também tem enfrentado dificuldades na exportação do produto. A boa rentabilidade do milho e da soja, agora na safra que se encerra, estimula os produtores brasileiros a aumentar a área dessas culturas no período de 2020 e 2021. No agregado, o Brasil pode colher 278 milhões de toneladas de grãos, aumento de 8%, segundo cálculos estatísticos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, com base em inúmeros dados de campo, previsões climáticas e imagens de satélites. Esse volume ele representa a produção de 15 grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão participam com 95% do total e, de acordo com os dados divulgados pela CONAB,
A safra de soja é prevista pela Conab em 133,5 milhões de toneladas e a de milho 112,9 milhões de toneladas agora no próximo ano e atingiria aí por volta de quase 38 milhões de hectares. O avanço do grão ocorre principalmente em áreas de pastos degradados, de renovação de cana-de-açúcar e também há casos de troca de cultura. O interesse pela oleaginosa reflete a expectativa de que continue boa a sua rentabilidade. E conforme o levantamento da Conab, até o início de agosto, cerca de 40% da safra 2020-2021 já havia sido vendida, contra 20% há um ano. O panorama também é positivo para o consumo interno. Existe tendência de aumento de elevação de 12% para 13% de biodiesel no diesel a partir de março do próximo ano, que vem também pelo bom ritmo de produção de carnes. Já se sabe que o apetite chinês pela soja brasileira é tanto que os asiáticos já estão comprando grãos para 2022 e, em alguns casos, até mesmo para 2023. De acordo com a consultoria TIF Agroeconômica, os lucros estão atualmente em mais de 50%, podendo até subir mais. A grande questão do momento é como fazer as contas para aproveitar as compras chinesas para 2022. Por enquanto, nós chegamos a lucros superiores a 50%, exceto nos estados de Mato Grosso e Goiás, mas que estão bem próximos. Nesta semana, havia comprador de soja para 2022 lá no Porto Gaúcho de Rio Grande, a R$ 114 a saca. Para os analistas da TIF, na região centro-oeste, historicamente, o preço da soja no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nunca caiu de $20 por saca. Neste ano, chegou a mais de $23 ou mais. De acordo com a presidência da Peixe BR, o setor de produção de peixes apresentou avanços para melhor no último semestre. Esse avanço significou financeiramente um salto de 4,1 milhões de dólares para 5,5 milhões de dólares. A tilápia se mantém no posto de espécie mais exportada e é responsável por 86% da movimentação, apesar do aumento da demanda interna brasileira. Estados Unidos seguem como o principal país importador, com 926 mil dólares, mas 49% a menos do que o registrado no primeiro trimestre do ano. Em segundo lugar, o Chile. O crescimento do Chile foi de 263%, número que marca o início das exportações para o país, concentradas apenas em óleos e gorduras. Financeiramente, foi responsável pela movimentação de 368 mil dólares. Já a China ocupa a terceira posição. A China comprou 195 mil dólares em subprodutos que não são para consumo humano. Entre os estados que mais exportam, Mato Grosso do Sul permanece à frente, apesar da queda de mais da metade das exportações no segundo trimestre, e seguido por Santa Catarina, que somou 417 mil dólares, valor quase 50% superior ao registrado no primeiro trimestre. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a força de caráter do empresário. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é master coach e ela é mentora. A Adriana é uma especialista
principalmente voltada para empresas, para o agronegócio também. E nós vamos falar hoje de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o empresário de modo geral, ou melhor, o empresário, na realidade, ele precisa ter força de caráter. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Vai abrilhantar muito porque esse tema é muito interessante. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Toninho, tudo ótimo e é um prazer poder participar novamente. Obrigada. Nós é que agradecemos. Doutora Adriana Ferreira, muita coisa está acontecendo no mundo, no planeta, muita coisa está acontecendo com as pessoas e muita coisa está mudando. E o empresário também precisa mudar, acompanhar um novo ritmo. Precisa ter mais atitude, mais ação na sua quase que totalidade. É mais ou menos por aí o que a coisa funciona? Antônio, toda a pandemia, toda essa crise, que na verdade só antecipou tendências que iam acontecer, ela está mudando muito o mercado, a forma como as pessoas pensam, o seu comportamento, ampliando a consciência das pessoas. E aí tem um estudo, e hoje nós estamos trabalhando no desenvolvimento humano, não mais com mudança de comportamento, mas com amplitude da consciência para mudar comportamento. Então, assim, é algo muito mais profundo, muito mais intenso e que são regras básicas. Por exemplo, a questão do caráter, né? Todos nós, Toninho, temos uma assinatura de caráter. Todos nós temos uma assinatura de caráter. Tanto que as pessoas, quando falam de alguém, elas trazem essas características, essa força dessa assinatura, de um modo como, o Toninho é uma boa pessoa. O Toninho traz nessa fala das pessoas essa assinatura. Ou então assim, fulano é curioso, nossa, fulano de tal é humilde. Isso é uma força de assinatura de caráter que nós falamos. E nós temos 24 forças e elas são todas positivas, mas tem 5 que determinam a nossa conduta no dia a dia. E aí, olha só, o caráter é multidimensional. Imagina as pessoas com as suas forças de assinatura dentro das empresas. E essa força de assinatura, ela tem que, no dia a dia, ela tem que estar presente nas atividades. Por quê? Porque as pessoas, quando trazem essa força de assinatura, elas querem ser olhadas pela sua diferenciação, pela sua singularidade. Então, quando eu olho para essa força de assinatura de caráter, eu olho para o Toninho e sei que ele é único. Eu olho para as outras pessoas e sei que elas são únicas e eu as respeito por isso. Essa é a diferenciação que todo ser humano gosta, né? De maneira geral, pelo que eu estou entendendo, eu deveria ou eu devo marcar o meu território? Seria mais ou menos isso? Eu ter a minha personalidade, a minha força, o meu caráter naquilo que eu faço? Exatamente. E dentro das empresas, isso aparece como palavras assim, Toninho, nós precisamos de equipes mais engajadas. Você só engaja a equipe quando as pessoas percebem que elas são únicas, singulares, quando elas compõem um todo e que elas podem expressar quem elas são. E elas expressam quem elas são, uma das formas é a força de caráter. É essa assinatura. Então, dentro das empresas, você pode ver que tem gente que é conhecido pelo aprendizado. Olha, fulano gosta de aprendizar, fulano é humilde, fulano sabe trabalhar em equipe, o outro é mais curioso, o outro é mais carismático. Essas forças, elas devem ser empregadas nas empresas, no dia a dia, pelas pessoas, para que elas se sintam engajadas e se comprometam com a empresa. Então, hoje, quando a gente fala em desenvolvimento humano, nós estamos falando dessas forças de caráter, porque o caráter é multidimensional. Então, quando eu, dentro da empresa, consigo mostrar isso, aí eu sei trabalhar em equipe melhor, eu me
comunico melhor, o líder respeita melhor o colaborador quando ele percebe qual é a força desse colaborador. Você ia perguntando, Toninho? Não. Eu estou entendendo perfeitamente bem o que a senhora está dizendo. O que eu quero chegar é o seguinte, a minha cabeça está viajando enquanto a senhora está falando. De maneira geral, nós temos que eliminar o chefe e manter o líder. É isso? Exatamente, é isso, Toninho. No dia a dia, só fica no mercado, infelizmente, é algo que está acontecendo e vai ser cada vez mais forte, é que essa característica de ser chefe não vai mais se adequar a esse mercado novo, que é muito mais exigente, que ele requer das pessoas que elas saibam trabalhar em equipe e outra, trabalhar com equipes remotas. Então, as pessoas terão que trazer muito mais coerência de quem elas são, como elas são. Não basta parecer ser confiável. Sabe essa frase antiga? Não basta parecer ser confiável, você vai ter que ser. E o líder vai ter que gerar isso, né? O líder tem que gerar engajamento, comprometimento. E quando o líder demonstra quem ele é, Toninho, ele consegue o engajamento da equipe. Agora, se ele for uma pessoa autoritária, se ele for uma pessoa que só determina, mas que não escuta, que não engaja, ele provavelmente não vai ter lugar no mercado. Então, a liderança passa por essa força de caráter, sabe? Uhum. Bom, então, veja bem, ou muda ou muda. Ou muda... Ou é mudado. Muda e sai, ou é mudado. Ou é mudado. E assim, ou é mudado. E olha só, o agro, o tempo todo ele está sendo convocado. Nós, neste país, hoje, em função da pandemia e de outras questões econômicas que já estavam acontecendo, a gente observa que o agro é um setor em crescimento, em expansão, né? Nós temos aí várias oportunidades. A maioria das safras estão vendidas, foram travadas os seus preços e foram vendidas já. 2021, 2022, tem gente que conseguiu vender toda a safra dele. Mas por trás dessa venda fantástica tem um grupo de pessoas trabalhando. E é onde o líder, o dono da empresa, para onde ele tem que olhar. Quanto melhor esta equipe estiver desenvolvida, melhora a produtividade dele e aí provavelmente ele vai ter vendas de longo prazo. Né? Bom, na verdade todos temos que ganhar, do mais simples ao mais alto grau. Sim. E todos temos que estar engajados com o mesmo objetivo. Se a empresa crescer, eu cresço. Se a empresa afundar, eu afundo. É mais ou menos isso. Exato. É isso. Toninho, e essa frase, isso que você falou, às vezes eu estou fazendo recrutamento e seleção e o que eu mais gostaria de ouvir é alguém dizendo exatamente isso. Se a empresa cresce, eu cresço, nós vamos gerar riqueza e valor para todos. É verdade, é isso aí. É todo mundo junto com o mesmo objetivo. Exatamente. Doutora Adriana Ferreira... Agora mais do que nunca. Verdade. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, presença aqui no nosso programa, como sempre, abrilhantando muito com temas altamente interessantes. Muito obrigado e até a próxima. Toninho, muito obrigada. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.